Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lara Nunes e esse é um canal onde nós falamos sobre literatura, espiritualidade, tarô e muito mais. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando agora, já aproveita, curte, se inscreva no canal, que isso é muito importante para dar engajamento ao nosso canal, tá bom? Meus queridos, como é que vocês estão? Fim de ano chegando, tô um pouco sumida, né? Porque fim de ano, vocês sabem, uma correria, a gente quase não tem tempo pra nada, é uma loucura, né? Mas Natal está aí, né? Ontem, dia 24, hoje, dia 25, tô gravando dia 25 de dezembro, Natal. E aí, como é que foi a ceia de vocês? Como é que foi as comemorações com a família? Desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo fim de ano, né? E que todos estejam fim de ano, todos tenham, estejam, não ficou legal, vamos falar o português correto. Que todos tenham um fim de ano esplêndido, maravilhoso, com muita saúde, muitas bênçãos, tá bom, meus queridos? Tudo de bom para vocês, sempre um prazer estar com vocês. E aqui estamos fechando mais um ano juntos no nosso canal que está pequenininho, mas espero que ele cresça muito junto com vocês, tá bom, meus amores? Então vamos lá, vamos começar. O livro escolhido de hoje foi O Alquimista, do autor Paulo Coelho. Este livro foi lançado originalmente em 1988 pelo autor. Gente, O Alquimista é um clássico, né, do Paulo Coelho, né, muito famoso esse livro. Eu confesso que eu gosto muito desse livro. Eu li ele pela primeira vez em 2003, gente, olha quanto tempo. E eu achei esse livro num sebo recentemente, né, paguei muito baratinho, paguei 5 e pouco no livro, que sebo é uma maravilha pra gente que gosta de leitura, né. Falei, gente, eu já tinha lido esse livro, reli novamente. Num dia, gente, eu li esse livro inteiro, porque é um livro muito gostoso de ler. E assim, Paulo Coelho é muito polêmico, né? Tem muitos que amam, muitos que odeiam, né? Muita gente torce o nariz pra ele. Eu confesso que eu gosto muito da escrita dele, né? Eu gosto muito do Paulo Coelho. E assim, gente, o livro é maravilhoso. Então vamos falar um pouquinho dele, vamos lá. Já estou com a minha colinha, que quando eu estou em formato de áudio eu adoro, porque eu tenho minhas colinhas, né? Então vamos lá. O Alquimista, gente, vai falar como tema principal, né, sobre a busca pelo seu eu pessoal, né? Pela sua vocação, né? O que você realmente quer para a sua vida, né? E o personagem principal dessa história se chama Santiago. Ele mora em Andaluzia, na Espanha, né? E o Santiago, ele tem um sonho recorrente com um tesouro escondido nas pirâmides do Egito. Então ele vai correr atrás disso, ele vai ficar tão obcecado por isso que ele vai atrás desse sonho, né, de ir até o Egito, de chegar até o Egito e ter, né, essa descoberta. Só que no meio do caminho ele vai encontrar pessoas, né? Por exemplo, ele encontra um homem que se diz o Rei de Salem, né? E o Rei de Salem fala para ele sobre essa lenda pessoal, né? O que incentiva o ser humano a seguir os sinais, os sonhos, os presságios, né, do universo. Então, o Santiago, inclusive, trabalha, né, vende as suas ovelhas, porque ele era um pastor, né? Eu acho que eu não mencionei no início, ele era um pastor de ovelhas. Então, além de tudo, ele era um comerciante, né? Ele negociava ovelhas, ele vendia lãs de ovelhas, né? Ele era um homem que negociava as ovelhas, né? O trabalho dele era esse, né? Então ele faz de tudo para seguir esse sonho, né? Através do conselho desse rei de Salem, que conta algumas histórias mirabolantes para ele. Ele encontra também uma cigana, né? Que fala para ele, olha, você vai conseguir encontrar esse tesouro. Ela lê a mão dele assim e fala, mas você vai ter que me dar 10% desse tesouro. Então, ainda por cima, ela tenta extorquir ele. Né? As jornadas dele, né? Ele vai para o Marrocos, né? E ele acaba sendo
roubado em Marrocos, então ele precisa trabalhar numa loja de cristais para juntar dinheiro. Então, nessa jornada em busca desse sonho que ele encasquetou na cabeça, né? Que ele tinha que achar esse tesouro, ele passa muitas situações difíceis e acaba em situações até inusitadas mesmo, né, nessa jornada dele, né? Ele também se junta com uma caravana que atravessa o deserto no Saara em direção ao Egito, né? No caminho também ele encontra um inglês que busca um alquimista, né? Por isso o nome do livro, O Alquimista, porque ele vai encontrar um homem que trabalha com alquimia, né? E esse homem vai ensinar muito para ele, então ele acaba se tornando um alquimista também. Então, além de tudo, ele vai ter que enfrentar muito essas jornadas dos elementos, né? Porque esse alquimista fala para ele, olha, você vai ter que descobrir cada elemento dentro de você, né? A água, o fogo, a terra, o ar, né? Então, ele vai ter que fazer essa jornada ainda descobrindo isso, gente, não estou falando aqui de uma forma resumida, porque o livro né, conta muita coisa, mostra toda a jornada dele, né? Então ele enfrenta muitas situações inusitadas para ele, que era somente um pastor, né? Aí você me pergunta, mas ele era um pastor e como é que ele tem tanto conhecimento? Porque ele primeiro, antes de se tornar pastor, né, ele era um seminarista. Então, assim, ele estudava muito no seminário, ele já era um leitor ávido, né? Então, essa busca pelo conhecimento já vinha do Santiago, já nasceu com ele, né? Então, ele, nessa jornada dele, por essa busca desse tal tesouro que ele tanto sonha, né, ele vai encontrando pessoas no caminho, vai aprendendo, vai se evoluindo. Ele se apaixona, inclusive, por uma moça chamada Fátima. Mas, gente, essa paixão nem vai pra frente, porque ele tá tão focado nesse desejo de achar esse tesouro, que ele mesmo apaixonado, ele decide abandonar nessa moça e seguir a jornada dele, né? E o Santiago chega a essas pirâmides. Ele é atacado por ladrões, né? Um líder lá de um grupo lá ri do sonho dele, porque ele fala, não, eu tô aqui por um sonho, e ele verbaliza, né? Revelando que ele tinha um sonho sobre um tesouro, né? Então, e ele assim, ele é atacado, sofre grandes coisas. E, gente, no fim das contas, ele acaba tendo que voltar, porque dá tudo errado, né? Ele chega lá, ele é atacado, ele sofre humilhações, não é tão simples assim achar um tesouro debaixo de uma pirâmide. Então ele foi atrás de uma utopia, né? Então ele retorna à Espanha, né? Ele retorna a casa dele. E aí, gente, que ele acaba encontrando o seu verdadeiro tesouro, que era ele mesmo, né? Então a mensagem do livro é essa, né? Ele acabou encontrando o seu maior tesouro, que é a proteção dele mesmo, que é a casa dele, que é a vida dele, que ele não precisa de muitas riquezas para ser feliz, né? Então a mensagem do livro é muito essa, né? O destino individual de cada um, tanto que no livro fala-se muito da lenda pessoal, né? Então ele realmente tinha que ver que a lenda pessoal dele era essa, dar valor à vida, dar valor às pequenas coisas, dar valor ao trabalho. Esse era o tesouro que o sonho queria mostrar para ele, né? A superação do medo, porque ele enfrentou grandes desafios nessa jornada, né? E que o universo conspira a favor daquele que se entrega a isso, né? E segue essa jornada sem medo, com confiança, com responsabilidade, né? Então é um livro que fala muito dessa questão da autoajuda, dessa questão da autovalorização, né? De valorizar o que se tem, valorizar o que a vida está te proporcionando. Então, gente, é um livro que eu super recomendo. Óbvio que vai estar na descrição aqui para vocês adquirirem, tá? Mas está em todas as plataformas. Um livro que eu amei e super recomendo para quem gosta de histórias mirabolantes. O Alquimista é um livro que me cativou muito. Eu amei. Tá bom, meus queridos? Mais uma resenha concluída com sucesso. A última desse ano, né? Que o ano de 2026 venha com muita luz para todos nós e que nós possamos ainda ter muito assunto aqui para falar no nosso canal, tá bom? Sempre um prazer estar com vocês, queridos. Um ótimo fim de ano cheio de bênçãos, tá bom? Até lá, então, até o próximo vídeo.